O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhe: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arredondou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles, procurando prendê-lo, mas ficavam com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os caros irmãos no ministério presbiteral, Padre Robinson, pároco, Paróquia São José, Padre Josemar Zagoto, aos nossos irmãos diáconos, os queridos irmãos e irmãs aqui da Paróquia São José. Sempre que nós nos disponhamos a escutar a palavra de Deus com generosidade, a palavra de Deus produz em nossas vidas frutos, justamente porque ela é palavra de Deus. E ao escutarmos o Evangelho de hoje, Jesus não está dizendo às multidões, Jesus está se remetendo aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ou seja, Jesus está se dirigindo àqueles que, de certa maneira, já foram iniciados na fé. Assim como nós, sacerdotes, ministros ordenados, diáconos, mas certamente boa parte de vocês que estão aqui, já fomos iniciados na fé. E para esse grupo de pessoas iniciadas na fé, Jesus vai contar uma parábola. E essa parábola dizia que um certo proprietário plantou uma vinha. Mas por que vinha, não figo e outra árvore qualquer? Porque a vinha não produz vinho. A vinha produz uva que amassada
produzirá o vinho. O vinho, na tradição bíblica, é sinal da alegria. Deus plantou o seu povo, que é a sua vinha, para que pudessem produzir frutos. O fruto da vinha, sendo a uva, produzisse alegria sobre a face da terra. O povo escolhido, o povo da antiga aliança, Israel, que foi tratado com tanto carinho, a palavra vai dizer que eles foram cercados em volta, para que nenhum passante avidime, como diz o Salmo, e ali foi construída uma torre de guarda. O Salmo 120 vai nos dizer: eu levanto os meus olhos para o céu e pergunto de onde pode vir o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Não dorme aquele que te guarda, que é o pastor de Israel. Israel ganhou tudo. Como diz o Salmo, que o Senhor expulsou as multidões para plantá-la, e assim foi plantado o povo de Deus. O Senhor a adubou-a, o Senhor cercou-a de carinho, o Senhor a guardou. Entretanto, no tempo propício da colheita, produziram uvas amargas em vez de uvas doces. Justamente porque o povo da antiga aliança endureceu o seu coração, apesar de tantas demonstrações de fidelidade e de carinho da parte do Senhor. Essa parábola expressa, na verdade, um grande resumo do plano da salvação. Deus escolhe um povo para que através deste povo todas as nações conheçam as características de Deus. Como o mundo reconheceu que Deus é bom? Vendo que Deus era bom com Israel. Como que o mundo reconheceu que Deus era fiel? Sendo Deus fiel com Israel. Como que o mundo reconheceu que o Deus de Israel era um Deus vivo? Por todas as providências que Deus concedeu ao seu povo. E este povo recusou tudo isso. De tal modo que mataram os profetas, mataram aqueles que vieram em nome de Deus. E o Pai, quando enviou o seu Filho, aquele a quem a vinha era destinada, eles se apropriaram da obra de Deus e mataram, como diz aqui o relato do Evangelho, levaram ele para fora, já sendo um prenúncio que Jesus seria morto na parte externa, a cidade de Jerusalém, e mataram, porque acreditaram que matando o filho do dono, eles se apropriariam da obra de Deus. Só que, meus irmãos, da obra de Deus nós não nos apropriamos. Quando Adão e Eva quis se apropriar-se das coisas de Deus, caíram no pecado. Escutamos hoje, na primeira leitura, quando José, achado graça diante dos olhos do Pai, seus irmãos quiseram resolver a situação com a sua lógica humana, se deram mal. Mas é incrível perceber que, inclusive, quando nós agimos mal, o Senhor sabe tirar um bem profundo. E José, lá no futuro, vai ser aquele pelo qual, diante de um tempo de carestia, Deus socorre o seu povo, inclusive a sua família. Deus não se cansa dos seus. E nós, meus irmãos, somos o novo Israel, somos o novo povo de Deus, somos a igreja de Jesus Cristo, e nela nós recebemos tudo o que nós precisamos. Recebemos a fé, recebemos o cuidado do Senhor, que se manifesta a nós pela celebração dos sacramentos. Nós temos todos os sacramentos necessários à nossa salvação. A pregação fiel e a transmissão fiel da palavra, a interpretação fiel da palavra.
a pregação da doutrina, as ações de caridade que a igreja se multiplica pelo mundo afora. Mas nós, muitas vezes, também como o povo da antiga aliança, fechamos o nosso coração. E em vez de produzir frutos de alegria, produzimos frutos de rebeldia. Interpelados por essa palavra e pelo testemunho de São José, nós somos chamados à conversão. São José, que recebeu uma vocação. Deus chamou José em vista do seu filho Jesus. A nossa vocação também é em vista do Senhor Jesus. Eu sou padre, não porque eu posso me arrogar a querer ser padre, mas porque o Senhor me chamou para ser padre. Em vista da missão de Jesus. Ele é o missionário do Pai por excelência. Todos nós recebemos uma vocação para participarmos da missão de Jesus Cristo. A missão não é minha, a missão não é sua. A missão é de Jesus. E Ele, pelo santo batismo, nos incorpora na sua missão. Por isso, quando nós somos chamados a uma vocação específica, seja ao sacerdócio, aos jovens aqui, tenham a generosidade de dizer sim ao chamado à consagração total de suas vidas, como estes que aqui se apresentaram no início da missa, se colocam à disposição. Há tantos casais que também fazem uma resposta vocacional. O casamento é uma vocação. Ser leigo, ser diácono, todos nós respondemos ao chamado pessoal de Jesus, em vista da sua obra, que se realiza de modo privilegiado, através da igreja. E assim foi São José, ele que recebeu o título depois de patrono da igreja, ou seja, cuidador da igreja, porque primeiro cuidou da Sagrada Família. Ele que recebeu a missão de ser o guardião do Filho de Deus. Ele que recebeu a missão de, no silêncio da incompreensão, que inclusive bateu no coração de São José. Quantas vezes a incompreensão bate o nosso coração? Quantas vezes nós não entendemos o projeto do Pai sobre a minha vida? Por exemplo, não foi desde sempre que eu quis ser padre? Não é um projeto da minha infância, adolescência, foi algo que na minha juventude eu escutei com generosidade esse chamado. Muitas vezes nós não compreendemos a obra de Deus em nós. Mas como José, a nossa missão e a nossa posição é de acreditar, porque como dito no início desta homilia, somente a palavra de Deus é uma palavra de vida eterna. Que a força da palavra de Deus que hoje nós ouvimos, e o testemunho fiel, atento, silencioso de São José, desperte os ouvidos da nossa alma e do nosso coração para escutar o Senhor e aquilo que Ele nos pede. Padre, eu já sou padre, eu já sou diácono, eu já sou casado, eu não tenho mais o que ouvir, já dei a minha resposta ao Senhor. Não, meus irmãos, a resposta àquilo que Deus nos pede é diária. E se nós não damos a nossa resposta diária ao Senhor, com o tempo, nós nos afastamos do nosso chamado vocacional. Nós, em vez de produzirmos uvas doces, que nos oferece um vinho doce, o vinho da alegria que agrada o coração de Deus, vamos endurecendo o nosso coração e produzindo uvas amargas. Peçamos ao bom Deus que nos auxilie e não seja assim conosco. Sejamos atentos, humildes, homens e mulheres do silêncio, para descobrir a voz do Senhor e, fiéis a ela, sermos corajosos, como foi São José. São José é o homem da coragem, não temendo acolher o projeto de Deus, não temendo as consequências que dele brotavam. São José, rogai por nós.